Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comentaléu, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais um Notícias do Vasco para falar muito sobre o nosso querido e amado gigante da colina. E olha, nesse vídeo eu vou falar o seguinte, tá rolando muito hype, SAF, clube empresa, e estão esquecendo do futebol. O futebol do Vasco não vai andar, cadê os anúncios? Cadê o Zé Ricardo que seria anunciado? Cadê o Ricardo Gomes? O diretor executivo, vamos falar sobre isso aqui, porque o Salgado parece que viu que não vai ter o diretor executivo que queria, foi procurar o outro já tem tratativas. E agora, o que é que vai acontecer? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Vamos falar também sobre o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, o Edu, que reiterou mais uma vez, quer jogar no Vasco da Gama. E cadê? Quem define no Vasco para poder chegar lá no cara depois de uma declaração dessa? Não tem ninguém. Enfim, o futebol tá abandonado e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo, obviamente. E depois da vinheta, a gente vai trazer esse papo aqui para vocês. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve galera do Comentaléu, estamos iniciando o nosso vídeo, mandando aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que está aqui sempre assistindo nossos vídeos, comentando, se inscrevendo no canal, muito obrigado, viu? Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, eu sou o Léo aqui do Comentaléu Vascaíno, a gente traz vídeos todos os dias, a gente informa, a gente traz opiniões, trazemos análises aqui no nosso Comenta Léo Vascaíno. Será um prazer tê-lo aqui como nosso inscrito. E é como eu sempre digo, se gostou depois do final do vídeo, se inscreve, será um prazer tê-lo aqui, você será muito bem-vindo. Olha, vamos ao vídeo, vamos falar de Vasco, porque é o seguinte, a gente já falou hoje de SAF, mas eu tô vendo que parece que esqueceram do que o Vasco tem um time de futebol, que o Vasco tá sem diretor, que o Vasco tá sem técnico, que os jogadores têm que sair, que o Vasco tem que contratar jogadores, que a temporada do Vasco foi horrorosa e que no ano que vem o calendário vai ser apertadíssimo. E o Jorge Salgado tá aí discutindo uma SAF, um pedido de SAF. É brincadeira. E olha, hoje duas informações me deixaram assim meio que preocupados. A primeira é o seguinte, vindo de lá do Palmeiras, é que o Anderson Barros, antes aí sendo cotado para sair do Palmeiras, a gente tem uma informação que a Leila não queria o Anderson Barros, mas depois da declaração do Abel Ferreira, o Abel Ferreira gosta muito do Anderson Barros, inclusive é um cara que ele disse que foi o melhor que ele trabalhou. Pode ser que as coisas mudem de lugar e aí o Anderson Barros renove, mesmo com o não apoio da torcida, com a equipe do Palmeiras. Lembrando, a galera do Palmeiras não gostava por causa de algumas tentativas que ele não conseguiu fazer, de algumas negociações, de alguns nomes que ele não trouxe, como não ter contratado o Hulk, o próprio Diego Costa, que queriam ir para o Palmeiras, enfim. Essas coisas minaram a relação do Anderson Barros com o Palmeiras. Mas a recente declaração do Abel, pode fazer com que o Anderson Barros renove o seu contrato com o Palmeiras. E aí, o Vasco ligou o seu sinal de alerta. Por quê? A primeira opção do Vasco era o Eduardo Freeland, que acabou o Botafogo aí sinalizando como uma renovação do Eduardo Freeland, que segundo lá o CEO do Botafogo, foi um cara importantíssimo junto com o Enderson para o acesso do Botafogo. O Vasco foi atrás do Anderson Barros. A torcida queria muito um nome, Alexandre Matos. E o que é que aconteceu? O Jorge Salgado, depois de ver aí que tudo parecia dar certo, errado com o Anderson Barros, foi procurar o Alexandre Matos. Depois que o Alexandre Matos recebeu aí uma proposta, tem praticamente apalavrado com o Palmeiras, ou com o Corinthians, ou com o Cruzeiro, quase que não sai o nome do time. E aí, o Salgado, como uma cartada mágica, foi lá perguntar ao Matos, foi lá apresentar o projeto ao Matos. E o Matos já tem algo apalavrado com o Cruzeiro e disse que não poderia acertar nada, nem discutir, nem receber proposta do Salgado, porque já tinha sua palavra dada ao Cruzeiro. E aí, o que é que eu vou dizer, meus amigos? Incompetência. Lentidão e incompetência. No momento que ele não tinha nenhuma proposta, o Salgado nem sequer encostou lá. A gente perguntava lá no direct do Matos, e o Matos falava, ninguém conversou comigo, ninguém conversou comigo. Quando sai nas redes sociais, que até o próprio CEO do Cruzeiro chega falando que já tem um acerto com o Matos, ele vai procurar o Matos? Pô, símbolo da incompetência. E agora, meus amigos, a gente pode ficar sem diretor executivo.
Porque as opções que o Vasco tinha, todas estão empregadas. Hoje eu não vejo um nome que tenha que o Vasco consiga tirar de um clube, porque a maioria dos nomes que estão hoje com grande apelo no mercado estão todos empregados. Os nomes que tinha sem empregar o Vasco, o top dos tops, o Vasco demorou, moscou e ficou sem diretor executivo. Até agora não temos anunciado o nosso CEO, não tem anunciado o nosso técnico. E o que é que o que é que vai falar para o torcedor? Da SAF. Vai botar a SAF para que o hype mude, para que as atenções mudem para lá para a SAF e ninguém se lembre que o futebol do Vasco está abandonado. Pois aqui no Comentaléu a gente vai lembrar sim, o futebol do Vasco está abandonado e este não é o momento de estar discutindo a SAF. A SAF vai ser colocada agora? Os investimentos vão vir agora? Pelo que eu sei, pelo que eu pude entender, não. Então por quê? Procurar uma coisa disso agora. Por que não define logo o time? Pelo que eu sei, essas coisas precisam de todo um trâmite. E o que a gente mais precisa nesse momento é ter um time. Enfim, a gente está vivendo um dos piores momentos, principalmente em questão de gestão e de incompetência dentro do Vasco. É complicado, muito complicado. Até para quem faz conteúdo, para quem é torcedor, ter que acompanhar certas coisas no Vasco. É muito complicado. Coisas fáceis, coisas que quem não entende, de mínimo de gestão, sabe que as coisas não estão funcionando. Enfim, vamos ver até onde Jorge Salgado vai brincar de fazer gestão no Vasco. Falando sobre isso, falando sobre gestão, mais uma coisa que se a gente tivesse um diretor executivo hoje, poderia até agilizar. O Edu, em entrevista exclusiva, Edu do Brusque, que vocês tanto pedem no Vasco, deu uma entrevista exclusiva ao IG Sports, e nela ele falou o seguinte, ele reiterou, ele já tinha dito outras vezes, inclusive quando jogou em São Januário contra o Vasco e fez o gol, a vontade de jogar no Vasco da Gama. Ele falou que vai respeitar sim o seu contrato com o Brusque, vai respeitar toda a situação que o seu representante vai fazer, mas reiterou a sua vontade de jogar no Vasco da Gama. Só que é o seguinte, o Vasco nesse momento não tem nem quem acerte um contrato, né? Não tem nem quem seja quem feche o contrato. O jogador fala isso e não tem ninguém para chegar lá e chamar e contratar o jogador. A gente nem técnico tem, nem inclusive quem vai contratar. Enfim, estaremos esperando aí qual será a situação, qual será a verdadeira situação do Vasco. Vamos ver se o Vasco faz algum anúncio esses dias. Vamos ver até quando o Salgado vai esperar, né, o bom momento, alguma coisa cair do céu para que ele possa fazer. E enquanto isso, o Vasco segue sem definição nenhuma sobre quem será o seu próximo técnico, quem será o seu próximo CEO, quem será o seu próximo diretor. Então é isso. Saudações vascaínas. Qualquer novidade, a gente entra ao vivo com vocês. Aquele abraço, tamo junto.